para julgar e fazer justiça. Amém? Amados, essa palavra de 1 Reis 3 é uma palavra que toda época do Dia das Mães a gente se lembra e a gente reflete sobre ela. Algumas vezes na escola a gente faz algumas encenações, né, sobre o caso de Salomão, como a gente aconteceu de fazer esse ano, né? E é uma curiosidade, uma coisa muito, assim, interessante, né? Que a palavra do Senhor diz que o rei Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra e que outro igual a ele nunca vai ter, né? Então, antes de Salomão não houve ninguém mais sábio e depois de Salomão não haverá, né? Isso diz a palavra. Com todo o avanço da tecnologia, com toda a facilidade que a gente tem hoje de fazer uma faculdade, não vai haver ninguém mais inteligente, mais sábio do que Salomão, né? Porque a sabedoria que estava sobre ele não era uma sabedoria terrena, não era uma sabedoria que você poderia adquirir, mas era uma sabedoria divina, como diz a palavra, né? E por que ele era sábio? Porque Deus deu a ele um coração sábio. Porque ele tinha temor ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus chegou a ele e perguntou: Salomão, o que queres que eu te dê? Peça qualquer coisa, eu te darei. Ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido que o reino dele se estendesse até os confins da terra, ele poderia ter pedido um exército muito numeroso para destruir e destroçar com todos os seus inimigos, mas ele pediu sabedoria. Por quê? Ele disse: Senhor, quem é que poderá julgar, comandar e proteger um povo tão numeroso? Eu preciso de sabedoria para saber cuidar do seu povo. Salomão, ele tinha um cuidado. Ele sabia que o povo era de Deus, ele sabia que não era dele. E, portanto, ele teria que ter zelo para poder administrar e cuidar bem. Aí aconteceu uma situação muito interessante, onde duas mulheres, que a Bíblia diz que elas eram prostitutas, né? Duas mulheres prostitutas chegaram até o rei, ambas com seus filhos recém-dados à luz, né, há pouco tempo antes, mas uma se virou sobre o bebê e o sufocou, e a outra permaneceu com o bebê vivo e ela trocou o bebê, colocou o bebê morto para a outra cuidar e ficou com o dela, né? Você olha, você já percebe assim, que injustiça, não é assim? Você já olha e já fala, essa mulher aí merecia morrer, não era só passar esse susto não, porque a gente percebe que Salomão quis dar um susto nela, né? Mas, quando essas mulheres chegaram diante do rei, o rei sabia quem elas eram, o rei sabia a classe social delas, o rei sabia qual era a atividade que elas faziam, e nem por isso o rei as desprezou. Amém? Eram duas prostitutas. E mesmo assim, o rei ouviu tanto uma como a outra. O nosso rei, Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Todos quantos se achegarem até a ele e clamarem pela sua misericórdia, receberão dele, sim, toda a atenção e receberão a sua causa completamente julgada. E essas mulheres chegaram até Jesus, até a figura de Salomão, que é representado ali, um tipo de Jesus no Velho Testamento, e elas se humilharam ali. Uma começou a dizer, esse filho é meu, outra dizia assim, não, não é, esse filho é meu. Que humilhação, né? Você levar um caso particular, um caso pessoal, para uma corte cheia de gente observando, né? Quantas vezes a gente está passando por uma situação e a gente fica com vergonha, porque todo mundo está sabendo, né? Ou a gente fica com vergonha, porque a situação que está acontecendo ali é tão desconfortável. As duas estavam ali, né, requerendo a maternidade de uma única criança. Até aquele momento, diante do Senhor, nenhuma nem a outra tinha razão, tinha a lei ao favor delas, nenhuma das duas. A corte podia até cochichar, mas quem já viu, né? Que falta de cuidado, se virar e matar o neném. Não, eu acho que é aquela ali.
Não, eu acho que é aquela ali. Não, para mim é aquela lá. Imagina a cara daquela ali. Aquela ali tem cara de ser bem, mas bem relaxada mesmo. Foi ela que se virou por cima do neném. Aquela que está com o neném na mão está falando a verdade. Olha a cara dela, como é que ela está falando a verdade. Né? A gente pode olhar com olhos humanos a uma situação que seja nossa, que seja de outra pessoa. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe prescrutar os corações. E naquela hora Salomão ele se viu num impasse e ele pensou: como vou descobrir o coração dessa mãe? Como? Irmãos, uma mãe, uma mulher que ela foi levantada pelo Senhor para ser mãe numa geração, seja ela de filhos do ventre, seja ela de filhos do coração, ela é uma nutridora, uma organizadora e uma pessoa que gera relacionamentos. É para isso que o Senhor nos chamou. Seja você já mãe hoje, seja você mãe daqui a alguns dias, meses ou anos. Eu quero te dizer para o que o Senhor te chamou. O Senhor chamou você para nutrir. Desde o ventre materno, quando a criança, ela começa seu período ali de gestação dentro da mãe, ela necessita de todo o recurso que a mãe tem, né? Porque parece que a mãe, né? Ela tem ali um ser vivo dentro dela, parece que a mãe tem ali um hóspede, né? A gente pode chamar de hospedeira? Pode chamar isso? Né? Não é muito bonito falar isso no Dia das Mães, mas não é. Uma pessoa, um ser, vamos dizer assim, né? Para parecer bem científico, né? Que eu não consigo chegar nisso. Um ser que se alimenta daquilo que você come, né? E eu não estou dizendo apenas alimento, comida. Todas as suas emoções o bebê sente. Tudo que você sentir, ele vai sentir. Tudo que você presenciar, ele vai presenciar. Ele é você dentro de você. E ele começa a crescer, e ele começa a se formar. E pouco tempo depois você tem uma pessoinha que parece tanto com você. À primeira vista parece um joelho meio batido assim, topado. Mas tudo bem, é lindo. Quando a mãe olha, a mãe fala: é lindo, parece comigo. Não é assim que fala? Todo sujo, lambricado daquele suco amniótico lá. Mas é lindo. É minha cara. Nasceu para me fazer feliz e eu fazê-lo feliz. Não é assim? Você olha para aquele bebê e você vê que aqueles 9 meses ali foram de intensos sentimentos, intensas sensações, né? Um movimento dele te trazia uma tranquilidade no espírito, né? Você vai gerando ali aquela pessoa dentro de você, vai dando 4, 5 meses, o bebê não chutou, você fica numa angústia. A Ana era quieta, na barriga só. Ela veio mexer com 5 meses. E eu, meu Deus, faz esse menino que eu achava que era o Davi, né? Faz esse... Tô falando de você, né? Faz esse menino mexer, Jesus, faz esse menino mexer. Esse menino não mexia, eu dizia que era menino, porque não sabia o que era. Mas quando chutou, chutou, tá vivo, tá bem, chuta mais, neném. Né? Aí quando dá 9 meses, você fala: para de chutar, deixa eu dormir. Com 9 meses ninguém dorme mais. Né? Glória a Deus pela vida dos homens, né? Que dormem 9 meses de gravidez para não dormir depois. Né? Nós nem durante, nem depois. Né? E nem antes. Eu não dormia antes. Porque eu chorava dia e noite. Eu quero um filho, Senhor. Por favor, me dá um filho. Se o Senhor não me dá um filho, eu vou morrer. Aí eu chorava antes, chorava depois e chora depois. Minha filha, vai dormir, fique quieta. A Ana Isabela é uma bênção na minha vida. Literalmente. E aí a gente começa a perceber que aquele bebê, ele começa a ser nutrido com tudo aquilo que você sente, com tudo aquilo que você se alimenta, com tudo aquilo que você passa para ele. Então, mulher, você é uma nutridora. Só que você tem que prestar atenção que você não nutre apenas os seus filhos. Deus fez a mulher para ser nutridora. Não é apenas no ventre, não é apenas no leite materno, não é apenas na barriga, no fogão. Não é esse tipo de nutrição que eu estou dizendo. Também, você é responsável pelo Senhor, responsabilizada pelo Senhor, para providenciar o alimento da sua família, da sua casa. O que você tem falado para os seus filhos, depois de grandes, donos dos próprios narizes, formados ou não? O que você diz para eles?
Como você os alimenta? Como você insere eles na sociedade? Ah, você é um burro, não vai ser ninguém na vida. Sabia que minha avó paterna, minha avó paterna, fazia isso com meu pai? Meu pai ia visitar a minha avó, quando ele chegava em casa, chegava aos prantos. Porque a minha própria avó dizia para o próprio filho que ele não ia ser ninguém na vida. E eu lamento dizer a vocês que o fim dele foi esse. Ele não conseguia ser uma pessoa que trouxesse muita coisa, como ele queria, claro. Porque para a minha vida, ele inseriu tudo o que eu precisava. Mas para ele, aquilo ali não era o que ele queria muito mais. Ele queria ter dado a mim a oportunidade de eu ter ido numa faculdade. Eu não fui com ele vivo, fui depois que ele não estava mais aqui, mas glória a Deus, quando eu chegar lá, eu dou um cheiro nele e digo, você me incentivou para 15 anos. Eu falei a idade. Né? 15 anos depois eu consegui fazer. O Senhor me motivou. Né? Minha mãe, uma guerreira, saía 5 horas da manhã, voltava 10 horas da noite. Não sei como que ela conseguia fazer isso, mas ela fazia. Para trazer para nós o quê? O básico, o mínimo, dignidade. Porque ela sempre quis dar mais. Muito mais. Até hoje ela fala isso. Me perdoe por eu não ter te dado mais, que vocês mereciam. E eu sempre digo para ela assim, pelo menos, eu sempre tento mostrar para ela, né, que tudo que ela fez foi aquilo que ela deveria ter feito. Agradeço principalmente pelas correções. Porque mãe sempre foi mais forte nas correções. Por causa dela, eu estou aqui hoje. Porque ela não deixou que a minha fé se apagasse, se extinguisse. Isso é o papel de uma mãe. Me lembro das vezes que minha mãe me sentou na frente dela, numa cadeira, e ela dizia as palavras duras, olhando nos meus olhos. Mas aquelas palavras duras que, naquele momento, a princípio, me deixaram bem chateados, me despertaram. E hoje, como ela, eu quero fazer assim com a minha filha. Né? Eu quero usar do mesmo amor, da mesma dedicação para com ela. E me aproximar muito mais. Muito mais. Então você, mulher, você, mãe, você é nutridora. Você encoraja com as suas palavras. Você encoraja com o seu olhar. E também despreza com o seu olhar. Já reparou como uma mulher ela consegue ser desprezível só no olhar? Né? A gente consegue. Reparou como a gente consegue ser reprovadoras apenas no olhar? E o Senhor também te chamou para ser organizadora. Já reparou como na maioria das vezes, tem as suas exceções. Principalmente quando você vai chegando na minha idade, você vai esquecendo das coisas. Mas geralmente é assim, mãe, onde é que está tal coisa? Está em tal canto assim, assim, assim. Tá não, mãe, já vi. Se eu for aí, eu vou achar, o que eu vou fazer com você, hein? Não, mãe, já procurei. A pessoa procura. Quando a mãe chega lá, puxa, tá aqui, ó. No lugar que ela disse que estava. Né? Parece clichê, mas não é. Porque Deus deu essa habilidade para toda mulher. Tem mulheres que dizem assim, eu não consigo ser organizada, eu não consigo organizar minha casa, não consigo organizar meu tempo. Consegue, porque Deus deu a você esse atributo. Consegue. Só que a sua organização não é igual a de fulano, beltrano e ciclano. A sua organização é a sua organização. Você consegue descobrir em Deus qual é a forma que Deus lhe deu para você organizar as coisas ao seu redor. E deixa eu te dizer uma coisa, você não só organiza a sua casa, você não só organiza a sua vida, mas você organiza qualquer ambiente ao qual você faça parte. Né? Eu tenho uma aluna que ela é incrivelmente assim, organizada. Onde ela está fazendo parte, a equipe que ela faz parte, a equipe deslancha. E ela fala muito pouco. Ela só motiva. Vamos, você vai conseguir, vamos. Quer que eu te ajude? Vamos. Você consegue, não sei o quê. O grupo dela sempre termina primeiro. E a gente costuma dar uma bonificação para o grupo que termina primeiro as atividades em sala, né? E tanto faz o grupo que eu colocar ela, o grupo vai, né, ganhar o ponto com ela. E todo mundo já começou a ficar de olho. Não, ela é na minha equipe. Não, ela é na minha equipe. Porque a mulher foi feita assim. Basta a gente olhar para nós e procurar em nós onde está. E a mulher também foi chamada por Deus para ser uma geradora de relacionamentos. Geralmente é a mãe que consegue fazer com que o filho respeite o pai. E não é somente quando ela diz assim, vou contar para o seu pai.
Não é geralmente assim. Ela olha para ele, olha para o filho, olha para a filha, olha para o pai, e numa palavra ela consegue unir aquela situação. Toda mulher é assim. A mulher, ela tem por incrível que pareça, Deus colocou na mulher um sentimento, ela é muito emotiva no seu temperamento, na sua personalidade e no seu caráter. Porém, Deus deu a ela visão, né? E o homem, ele é muito racional, muito racional. Mas você já reparou que um homem, quando ele é chamado para ser um líder, um pastor, alguma coisa dentro assim, numa igreja, qualquer lugar, o homem, ele fica tão voltado para a razão que ele esquece de ver as coisas ao redor, e a esposa sempre fica dizendo, olha, se você for por esse caminho vai dar assim, assim, assim. Aí o cara não escuta. Ah, você não sabe de nada, não sei o quê. Quando ele vai, deu o quê? Deu errado. Né? Porque quando Deus faz dois, uma só carne, né? Chega a dar um pouco mais de coração para o homem e chega a dar um pouco mais de visão para a mulher, para que ambos se completem. Porque o homem tem uma missão para apresentar diante de Deus, e a missão de vocês, homens, se você nasceu varão, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem uma responsabilidade diante de Deus na sociedade, na sua casa, na sua família e diante do espelho. E eu vou dizer uma coisa para você. Ou responsabilidade pesada, né? Você não tem outra coisa que fazer aqui nessa terra a não ser uma figura de Jesus Cristo. Você tem que se parecer com Ele. Aí você fala assim, vixe, agora eu tô pego, né? Que nem fala lá em Santa Catarina, né? Tá espego, nego. Tá espego. Não é assim? E agora? Diga. Luiz Hermínio diz assim, homem, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. Olha, não sou eu que estou dizendo nada não, é Vitor, tá? Eu não estou dizendo nada. Para mim é conveniente essa frase, tá? E eu devo dizer que meu pastor que está me vendo, pastor, beijo para você, né? Meu pastor disse isso pro meu marido esses dias atrás, né? Ele falou assim, Robson, eu nem acreditei, pastor, eu registro aqui. Eu nem acreditei que ele disse isso a meu respeito, né? Porque eu sempre sou assim mais falante. Geralmente quando a gente fala demais, a gente erra mais. E o Robson é tão quietinho que eu olho para ele e falo, eu queria ser tão quietinha assim, né? E aí o Senhor, né, usou meu pastor, olhou para o Robson e falou assim, Robson, você não quer ouvir a Deus? Escuta a sua esposa, né? De vez em quando, porque Deus deu uma capacidade diferente para elas e tal. E minha pastora também me fala muito isso. Beijo. A pastora Lu fez aniversário anteontem. Anteontem não, ontem. Te amo, viu? Vai ver esse vídeo no YouTube. YouTube, né? Então eu queria dizer para vocês que, como mulheres, nós temos uma submissão, né? Que a submissão, às vezes, ela é entendida como aquele capacho de bem-vindo que a gente coloca na porta para ser pisado, né? Não, submissão não é ser capacho. Submissão é você entender que, como mulher, seja casada ou solteira, na sociedade, nós temos uma tarefa. A nossa tarefa é nutrir os homens ao nosso redor, a eles cumprirem o papel de sacerdotes sobre essa terra, né? Eu não sou a favor do feminismo, me perdoem as feministas, mas eu não suporto a ideia do feminismo. É antibíblica e anticristã, né? Não suporto a ideia de mulheres querendo exercer o mesmo trabalho que um homem faz, porque elas não podem suportar o peso da responsabilidade que é dada diante de Deus para um homem. Porque para o homem Deus deu toda a estrutura que ele precisa para ser o cabeça de uma família. A mulher não. A mulher não precisa pagar esse ônus. A mulher, ela pode andar lado a lado. Já dizia um pastor muito famoso aí nas redes sociais, que ele dizia que o ser humano, né, o homem, foi formado do pó da terra, gerado em Cristo, antes da fundação do mundo, mas formado do pó da terra. E logo em seguida Deus olhou para ele e falou, não é bom que você esteja só, eu preciso que alguém te ajude, que alguém te nutra, para você cumprir o propósito pelo qual eu te chamei. Então fez o quê? Tirou das costelas de Adão, desse lado aqui, né? Debaixo do coração, para serem uma só carne, para serem não um maior que o outro, não. Mas o homem tem que responder mais coisas diante de Deus do que a esposa, com certeza. Aí você fala assim, poxa, mas o trabalho da mulher ele é ingrato. Lavar, passar, cozinhar, encher o bucho dos filhos,
levar xingo do marido, né? Mas quem diz que o nosso trabalho é esse? Isso aí é o bônus. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é ver toda essa bagunça e dizer: amo tanto vocês. Vocês são tão lindos. Sabe por quê, irmãos? Porque se você tem uma casa toda bagunçada, é porque você tem criança em casa que está bagunçando tudo aquilo ali. Se você tem louça suja para lavar, glória a Deus, é porque Deus te deu alimento no dia de hoje para você se alimentar. Então a gente precisa aprender a olhar para o outro lado. Não é verdade? A mulher, ela vai gerar o relacionamento dentro da família. Ela vai estreitar os laços dos filhos com o pai, para que o pai se achegue aos filhos e os filhos se acheguem aos pais, tanto para ele como para ela. Ela vai facilitar o trabalho do marido atingir o ponto que Deus chamou ele. Deus chamou o homem para ser cabeça da mulher. Deus não chamou o homem para ter várias mulheres aí fora. Qual que é o nosso trabalho como mulher? Organizar nossa casa, preparar o ambiente para que quando ele chega em casa ele diga assim: eita, canto gostoso que eu tenho para ficar, eu gosto de ficar aqui. Prefiro 1000 vezes estar aqui. Um dia nessa casa vale mais do que 1000 dias no bar bebendo com os amigos. Não é assim? É nosso trabalho. Você pode morar numa casa onde tem azulejo, você pode morar numa casa onde o piso é grosso. Não importa. Quem faz o ambiente da casa é você. Né? Muitas vezes você prefere comer uma picanha lá fora, mas muito melhor um arroz e feijão com ovo dentro de casa, né? Porque você tem ali o quê? Tudo que você mais ama, né? Então, nós mulheres temos essa sabedoria, esse atributo para a gente poder levar para a nossa família o nosso melhor e fazer com que os nossos filhos, pequenininhos, já grandinhos, adultos ou velhos, atinjam o objetivo que Deus organizou para a vida deles. Mas olha que interessante o caso dessas duas mulheres. O rei Salomão, no momento que estava ali para julgar aquela causa, percebeu que existiam duas mulheres contando histórias diferentes. Portanto, você já entende, uma das duas está mentindo. Só tem uma verdade aqui. Fica mais fácil de você discernir assim. Só existe uma verdade aqui. E essa verdade não é revelada pelos olhos que tentam persuadir, porque ambas estavam nutrindo o rei com uma história. As duas estavam nutrindo. O rei parou, observou, pensou: eu tenho que chegar ao coração da mãe verdadeira. Sabe como é que Deus chega no coração de uma mãe? De uma mãe, sempre através do filho. Sempre. Sempre a mãe, quando ela começa a perceber que o filho está andando de um jeito que ela não quer, a primeira coisa que ela vai pensar: oh Deus, me dá paciência. Oh Deus, me dá aqui estratégia. Oh Senhor, me ajuda. Quantas mães hoje choram porque o dia das mães hoje é negro para elas, né? Que os filhos não estão perto delas, não é porque se casaram e estão morando em outro lugar, mas porque estão presos, porque estão mortos, né? Porque deixaram ela antes dela, né? Eu acho que a coisa mais difícil para uma mãe é enterrar um filho. Acho que mãe não foi feita para enterrar filho. E filho, né, precisa entender que o objetivo é honrar os pais até o dia em que ele for enterrar os pais. Não é verdade? Terrível coisa para uma mãe enterrar um filho. Se uma mãe pôde enterrar um filho um dia desses ou antes, qualquer momento da vida, a gente entende que os dias dele foram abreviados, aconteceu alguma coisa. Não é verdade? Que tristeza é. Há mães que perderam os filhos porque simplesmente foi vontade do Senhor. A gente sabe, conhece histórias assim. Que os filhos mal chegaram a nascer, já morreram no ventre. Existem mães que pegaram seus bebês no colo e horas depois o filho se vai. Que dor, não é? Mas hoje nós olhamos para eles e vimos neles as nossas impressões e queremos fazer de tudo para que Deus os toque. Para que eles cresçam abençoados, honestos, fiéis, inteligentes, entregues à lei do Senhor. Não é verdade? Quando Salomão olhou para aquelas mães, ele pensou: a mãe genuína só vai querer o bem do seu filho. Nem que para isso ele tenha que viver com outra mulher. Ela tenha que ver
outra mulher nutrindo o seu filho, e sob o risco de se virar sobre ele e matá-lo, como fez com o primeiro. Aí ele fez esse desafio, né? É o seguinte, chama aí o guarda aí, me dá uma espada aqui agora. Eu vou cortar esse bebê no meio e vou dar metade para cada um. Como é que você, sendo mãe, você ia se colocar? Você ia se colocar de joelho. Não, rei, pelo amor de Deus, tá bom, é dela, eu que estou mentindo, é dela. Né? Olha que interessante no versículo 26. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo, ela suplicou ao rei, porque as suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho. E ela clamou ao Senhor. Cientificamente comprovado que a região onde repousa todas as dimensões, todas as artérias da nossa alma, é essa região aqui do abdômen, sabe? Por isso que você sente vontade, né, quando você está nervoso, né? Você sente dor de barriga quando você está nervoso, né? A sede das emoções, sabe? É por aqui, né? Tem uma palavra em Mateus que diz que quando Jesus olhou para aquela multidão e olhou para eles e viu que eram como ovelhas que não tinham pastor, que as suas entranhas se comoveram, né? De uma íntima compaixão. A mesma coisa aconteceu aqui com essa mulher. Olha que interessante. Aquela mulher primeiro suplicou ao rei. O clamor de uma mulher, principalmente quando ela é mãe, não desmerecendo as que não são mães, mas a mãe, ela geme com útero, né? A mãe, ela vai sempre orar pelo filho de uma maneira diferente. Ela vai suplicar, ela vai clamar, ela vai entregar tudo que ela tem aos pés do Senhor. E aqui diz que as entranhas dela se comoveram profundamente. Ela se sentiu, meu Deus, meu filho vai morrer agora. Ela entrou em desespero. E por último, ela clamou ao rei. Toda vez que você sentir isso pelo seu filho, saiba que é Deus movendo você para você nutri-lo com a palavra de Deus, com a palavra que sai da sua boca. Nós que somos mulheres podemos sentir isso. E o que aconteceu na mesma hora que ela clamou ao rei pedindo que não matasse o seu filho? A outra mulher, que não era mãe, que o filho já estava morto, o que ela disse? Nem meu, nem teu. É justo que ele seja dividido, que ele seja partido no meio. Ele percebeu que a mãe, de verdade, ela se entregou. Né? Quando a gente fala assim, se entregou, ela se entregou literalmente. Ela disse, por favor, não façam isso com meu filho. Ela clamou e o rei ouviu a voz dela. Toda vez que uma mãe ouvir, né, uma palavra, uma sentença contra o filho, ela vai se colocar de joelhos perante o rei, e o rei vai ouvir a sentença e vai livrá-lo da morte. Toda vez. Mãe, nutra o seu filho, nutra a sua família, nutra o seu esposo com palavras que vão trazer vida eterna sobre a vida deles. Esqueça do nervosismo, porque às vezes a gente fica com tanta raiva, que a gente explode. Vamos aprender a receita da água santa de Israel. Luciene aqui me trouxe uma água santa de Israel, né? Uma água ungida de Israel. Quem já conhece a história da água santa de Israel? Eu vou dar para você 1 litro da água santa de Israel para você levar para casa, tá? Aí toda vez que você estiver nervosa, ou que seu marido vier brigar com você, que os filhos estiverem dando muito trabalho, você vai beber um gole e não vai engolir por meia hora, vai ficar assim, ó. Não pode engolir, não pode cuspir. Fica meia hora assim, tá? Vai fazer tudo que você tem que fazer, mas fica meia hora ali. E na hora que você tiver com a água na boca, você fica mentalizando louvor. Né? Tá passando roupa, começa a clamar a Deus, né? Lá no entendimento. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai liberar nenhuma palavra de maldição sobre a vida da sua família. Não é verdade? Quem já ouviu aquele áudio lá da mulher explicando sobre paciência esses dias? Né? Meu filho, eu estou aqui querendo gravar esse áudio, eu quero falar sobre paciência, tá bom? Você espera só um pouquinho, né?
Meu filho, eu tô querendo fazer um negócio aqui, por favor, dá licença. Né? Já ouviu esse áudio? A mulher chama ele de filho de um rato. Peste bubônica. Meu Deus. Né? Sabe o que é peste bubônica? Vou deixar a lição de casa, pesquisar no Google. O que é peste bubônica? Irmãos, foi uma doença que matou milhares de pessoas. Aí, acho que no período medieval, se eu não estiver errado. Eu dei aula disso em 2015. Né? Aula de história, eu não lembro mais. Irmãos, está chamando seu filho de doença devastadora? Não, faça isso não. Né? Chegue para ele, pegue nas orelhas dele, abençoado, vem aqui que eu quero te dar um cheiro no cangote. Senta aí, vamos conversar. Né? Mas não amaldiçoe. Não amaldiçoe a sua herança. Né? Os filhos são herança do Senhor, são nossas heranças, a gente não pode amaldiçoar. Assim que ela clamou ao rei, o rei disse: todos façam silêncio aqui. A primeira coisa que você vai ouvir, após clamar a Deus pela vida da sua família, é um silêncio. Muitas pessoas ficam angustiadas com o silêncio de Deus, porque não sabem discernir que é o momento em que Ele está trabalhando. Quando Deus ele se cala, é porque Ele está fazendo algo a seu favor. Amém? Nunca a gente pode questionar a Deus com um porquê, mas sim com um para quê. E o para quê eu já te digo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo vem dele. Tem que passar por ele nessa terra e tem que ser devolvido para ele. Então, você veio de Deus. Sabia que você veio antes da fundação do mundo? Para essa terra? Deus te colocou aqui porque Ele falou assim: não, eu tenho que mandar a Deise lá para a terra porque só ela que vai poder cuidar da Vitória. Não tem outra. Ela é perfeita para cuidar da Vitória. Entendeu? Eu tenho que mandar a Luciene lá para Tabuleiro, porque ele nem sabia que você vinha para cá, mas ele sabia, né? Porque ela vai ter que gerar Ana Lu ali. Está demorando essa Ana Lu para chegar, não está não, gente? Né? Vem, Ana Lu, vem. Não? Ou então o Joãozinho, né? O que eu posso dizer? O Gregório também, né? O Gregório está demorando. Vocês dão risada do nome do meu filho, né? Gregório, né? Mas é lindo o significado. Greg não, hein? Ó, Greg não. Gregório significa atalaia, gente. É lindo o nome dele. Atalaia é aquele cara que ele sabe dar a notícia certa, no momento certo, da maneira certa. Seja ela boa ou ruim. É um cara que está vigilante. Né? Gente, eu sempre digo isso, não botando medo em vocês, mas a mulher que ela gerou um varão, ela tem uma responsabilidade incrível. Né? Aqui tem Francisco que gerou 2. Né, não? Que tem Marcos, que tem 2. Né? Quem mais aqui que tem 2? Não, que tem 1. Tia Cacá tem um menino, é mesmo? Lorenzo. Aí, isso é a responsabilidade. O vô gerou 3. 4 meninos. Eita, vogando tudinho aqui. Né? Pastora Luciana gerou 2. Né? A responsabilidade de gerar um menino nessa terra. Não que as meninas sejam dispensáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas o varão. Gente, pensa comigo. Se todo varão se parecesse com Jesus nessa terra, não haveria fome, não haveria roubo, não haveria briga, não haveria desgraça. Porque os homens são firmadores de identidade, sabia disso? Os homens são firmadores de identidade. Todo homem nasceu para firmar a identidade do outro. Todo homem sabe colocar cada um no seu lugar e tratar cada um como deve ser tratado. Entendeu? Toda mulher ia ter valor próprio. Toda mulher ia ter valor próprio, porque o homem ia firmar a identidade dela. Se todos os homens representassem Cristo. Irmãos, Jesus era um homem solteiro, trintão, bonito, diz. Alguns estudos dizem que ele era muito formoso. E tinha um monte de mulher correndo atrás dele. Que intenção tinha, eu não posso descrever, porque a Bíblia não diz. Mas eu sou suspeita para dizer, se um cara trintão, Robson, quando eu conheci ele, tinha 31. Vai vendo. Um homem trintão, solteiro, solto na pista, mas menino. Famoso, fazedor de milagre, matou dentro. Você acha que não?
Estava ali para servir, para fazer a unha, manicure, massagem. Eu faço massagem. Fazer massagem no pé dele. Você acha que não? Eu já sou apaixonado por Jesus sem ver ele face a face. Tu imagina se eu visse ele face a face? Se apaixonar por ele, para querer casar com ele, ter relacionamento com ele como mulher, era normal. E o que ele fazia? Firmava a identidade delas. Porque Jesus não teve relacionamento com nenhuma delas. Aqui você vê um rei firmando a identidade de uma mãe. E ela se denuncia. Esse filho é meu, porém, para que ele não morra, eu abro mão da minha vida com ele para que ele seja criado por outro. Esse rei fez um silêncio. Fez um silêncio. Mas logo depois ele disse: dai esse filho à primeira mãe, porque ela é a mãe verdadeira. Né? O que nós queremos hoje é clamar ao Senhor para que Ele firme em nós essa identidade. Nós somos mães. Mães dos nossos filhos que nós geramos tanto no útero como no coração. O rei firmou a identidade daquela mulher. Você é a mãe. Portanto, pegue o seu filho nos teus braços. Nutra ele. Conduza ele a uma vida organizada e leve ele a ter relacionamento tanto com você como comigo. Leve ele a ter temor da palavra de Deus. É isso que o rei está dizendo aqui. Tome o teu filho nos teus braços. Cuide dele, ame ele, nutra ele, faça ele crescer, porque você é a mãe. Quando Deus nos chama para sermos mães ou até mesmo pais espirituais, nós temos que saber nutrir os nossos filhos. Temos que saber nutrir os nossos pequenos, porque nós vamos prestar conta deles ao Senhor. E saiba de uma coisa, homens e mulheres, Deus tem um propósito grandioso com cada um de vocês, para fazer vocês firmadores de homens e mulheres que vão adorar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Quero que você fique de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela vida das mães, pela vida das famílias. Nessa luta, eu amo a Ti com grande confiança, grande amor, fazer o Seu nome sobre todo o Seu nome. Isso te peço, Deus. Abraça seus filhos agora e ao som dessa canção que você possa fazer essas palavras que você está ouvindo entrarem sobre o coração do teu filho.